Decidi compor nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso, as memórias da minha vida. Que neste século tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro. Olá pessoal, sou a professora Luciane. Hoje nós vamos conversar sobre mais uma leitura obrigatória da FUVEST, A Relíquia, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um escritor português. Publicada em 1887, A Relíquia pertence ao realismo de Portugal. Mas quem foi que decidiu compor as memórias da sua vida? Foi o nosso personagem principal, Teodorico Raposo, conhecido como Raposão. Então nós temos uma narrativa em primeira pessoa. O tempo é psicológico na medida em que ele recupera os fatos da sua infância, adolescência, acontecimentos importantes que marcaram a sua vida. Teodorico aprendeu ainda criança que era preciso agradar a titia, e ela era fervorosa, muito católica, muito devota. Então, depois que ele saiu do colégio interno, ele estudou em Coimbra, ele volta de férias para a casa dela, ele passa a ter duas personalidades. Ele é um jovem, né? Ele quer sair, ele quer namorar, ele quer uma vida boêmia. Por outro lado, ele finge essa devoção para agradar a tia, porque o objetivo dele era ficar com a herança da tia. A tia não tinha mais nenhum herdeiro, ela era muito rica, ela não tinha filhos, ela não casou. Então ele era o único parente, o único ser capaz de ficar com essa herança. Porém, apenas um detalhe impedia ele de ficar com essa herança: a sua postura. Então ele precisava sim fingir devoção, fingir religiosidade. E aí ele passa, né, é até interessante que ele passa a viver assim. Ele cria alguns rituais, né? Então ele sai, ele tem os lugares que ele passa, que ele faz as suas orações, em que as pessoas observam e comentam, né? E aí nesse ritual, nessa trajetória que ele cria ali, né, nas saídas, ele arruma uma amante, a Adélia. Então, todos os dias ele faz isso, ele pelo percurso dele, né, ele passa um pouquinho lá nessa amante, depois ele cumpre todos os outros rituais, lembrando que o objetivo dele é ficar com a herança da titia. Bom, e ele apaixona pela Adélia, é o primeiro amor da vida dele, né? Mas ela o trai, o abandona, e ele sofre muito com essa troca, né? Com esse abandono, ele sofre demais. E aí ele convence a tia de patrocinar algumas viagens para ele. Num primeiro momento ele menciona Paris, mas a tia fica horrorizada, porque para ela Paris é um lugar de gente pecaminosa. E aí todos os padres, né, semanalmente eles se reuniam com ele, eles jantavam juntos. E aí eles tiveram a ideia do nosso Teodorico ir para Terra Santa. E ele a princípio não gosta, né, da ideia, o que eu vou fazer lá numa Terra Santa, se ele é um jovem e os propósitos de vida dele naquele momento eram outros, né, ele queria namorar, ele queria curtir a vida. Bom, mas mesmo assim ele aceita. Ele aceita e promete para a tia que trará da Terra Santa uma relíquia. Então, pensando, né, nessa relíquia, que é um objeto raro, talvez único, de grande valor sentimental pelo que ela lhe representa, né? E durante esse tempo que ele passou com a tia, né, antes da sua viagem, gente, ela revirava as gavetas dele, ela mexia nas coisas. Se ele recebia carta, ela
lia, porque ela ficava observando, analisando, controlando a vida dele para que ele fosse realmente um rapaz ali que só pensasse mesmo na religião, em servir a Deus, que não pensasse em namoros, em mulheres, em nada disso, tá? Então imagina como não deve ter sido fácil viver com essa titia Patrocínio das Neves, né? Bom, de Lisboa à Terra Santa. No meio do caminho, em Egito, ele conhece e se torna um grande companheiro de viagem, o Topsius, alemão, doutor e arqueólogo. Ele conhecia, né, o lugar, então ele foi assim uma companhia muito interessante para o nosso Teodorico, porque ele apresentava a todos os lugares, lembrando que Teodorico, nessas viagens, ele quis sim aproveitar, e ainda mais longe da tia, né? Quis aproveitar a vida, quis farras, quis uma vida boêmia, e tudo que ele tinha direito ali, ele viveu. Em Alexandria, eles, né, o Teodorico com esse amigo, ele conhece a inglesa Miss Mary, que ela é uma comerciante de luva, e pelo tempo que ele fica ali, eles se tornam amantes. E vivem ali, né, muitas coisas íntimas que a tia se descobre, deserdava ele, né? E aí, como lembrança desses momentos íntimos, ela presenteia ele com uma camisola. Gente, ela dá um trabalhão, porque ele precisa prosseguir viagem e ela está apaixonada, o meu portuguesinho, né? E olha, se não fosse essa necessidade de prosseguir a viagem, se não fosse a tia, o objetivo maior que era ser herdeiro, ele teria ficado com essa moça inglesa lá em Alexandria, né? E aí ele vai para Palestina, ele se interessa por uma vizinha de quarto. Olha o juízo do moço, né? Olhando aí com os olhos da titia, porque a moça era casada. Mas ali ele acaba indo para outros lugares e nada dá certo. Bom, e aí ele prossegue a viagem. Nosso Teodorico já está lá na Palestina. Ele sonha com algumas cenas sagradas que envolvem Jesus e ele, nesse sonho, ele participa, né, de todas as cenas sagradas. Ele está ali como um mero participante. E ele depois descreve Jesus como um homem humano. É interessante isso, né? Bom, e aí ele descobre, olha só, ele descobre a árvore de espinhos, que foi retirada dessa árvore, a coroa de espinhos que colocaram aí na cabeça de Jesus e que ele foi crucificado. E aí, né, e o Topsius afirma para ele, essa árvore sim, e ele tira um galho ali, embrulha num papel pardo, e é essa relíquia que eu vou levar para minha tia. Bom, dá para a gente imaginar a alegria dessa tia devota, fervorosa, católica, recebendo da Terra Santa a coroa de espinhos que foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente é uma relíquia e tanto. E ela paga, gente, essa viagem para o Teodorico porque ela já está com uma idade muito avançada. Na verdade, esse era o desejo dela, de fazer a viagem. Como ela não tem condições físicas devido à idade, ela pagou aí o sobrinho, né? Bom, então o Teodorico, tá bem resumido aí essa parte, né, dele lá na Terra Santa. Lembrando que é apenas uma síntese, vale a pena ler a obra na íntegra, hein? Tem muitos detalhes aqui que, claro, o resumo pula, né? Então, Teodorico, ele volta, né, já para casa
E nessa volta ele passa lá em Alexandria, onde ele conheceu a Miss Mary, né? E ele, né, todo galanteador, eu vou rever aí a minha paixão, a minha ex-amante, né? E aí ele se decepciona mais uma vez, porque ela já não está lá, ela foi embora com outro homem, né? Então, olha aí a segunda frustração do nosso Teodorico, né? Porque ela, gente, ela dá tanto, quem for ler a leitura vai observar, né? É tanto chamego, tanto carinho, tanta choradeira, né? E aí, na volta, ela já não está lá, foi embora com outro, né? Bom, enfim, nosso Teodorico está voltando para casa. Quando a titia descobre, né, que ele está voltando para casa, ela organiza um jantar. Os padres, né, o padre Negrão, o padre Casimiro e outros padres, outras pessoas ali que fazem parte do contexto social da titia, se reúnem. Ela organiza um jantar para receber o sobrinho. Todos querem saber relatos dessa Terra Santa, como foi a viagem, como é o lugar, tá? E aí ele chega, ele vem, tá vindo embora com os dois embrulhos, a camisola que a Mary deu e a coroa de espinhos que ele tá trazendo para a tia. Acontece que no meio do caminho ele encontra uma mulher que está pedindo esmola. E ele precisa se livrar daquele presente da amante. E ele entrega, né, já que ele precisa se livrar, ele entrega ali o embrulho para essa pedinte. Só que ele não entrega o embrulho da camisola. Ele entregou a coroa de espinhos, o galho que ele tirou da árvore. Ele tá levando para casa, para tia, a bendita camisola, que foi uma lembrança dos momentos íntimos ali dos dois, né? Bom, então dá para imaginar a cena, dá para imaginar o que aconteceu naquele jantar. Quando ele desembrulha, aparece lá a camisola e ainda tem uma dedicatória, né, ao meu portuguesinho MM. Dá para imaginar a cara de espantalho das pessoas que lá estão. Os padres o condenam. A tia o expulsa de casa. E aí nosso Teodorico, que viveu durante muitos anos duas personalidades, né? Uma para agradar a tia, ele se fingia fervoroso, e a outra, de forma escondida, ele saía com as mulheres. Ele se vê sem dinheiro, sem trabalho, sem herança e expulso de casa. E ele passa então a viver uma vida muito difícil, muito conturbada. E aí ele começa então a vender, para sobreviver, ele começa a vender relíquias falsas, né? Como ele esteve na Terra Santa, ele vende essas relíquias falsas. Mas a vida dele não é fácil, não, né? Imagina todo o conforto que ele tinha. Bom, e aí ele reencontra o Crispim, que foi um grande amigo do colégio interno. O Crispim lhe oferece emprego, ele aceita. E ele também ele passa a trabalhar e ele consegue, com a ajuda desse amigo, a se reerguer. Ele casa com a irmã do Crispim, que é a Jesuína, lembra? Que ela foi apresentada com 32 anos e zarolha. Ele se diz que não é apaixonado por ela, mas enfim, casou, tem filhos, tornou-se um empresário, um comendador. E aí nesse tempo a titia morre. E aí deixa o testamento, né? E olha o que ela deixa para ele de herança: um óculos. O óculos que era dela. Que simbologia será que tem esse óculos como herança, né? Dá para pensar aí, hein?
E aí ele fica muito furioso, ele fica muito revoltado, o Teodorico, quando ele descobre que a fortuna da sua tia ficou com o Padre Negrão. E o Padre Negrão tem como amante a Adélia. Mas olha só que ironia aí do destino, né? Ele não pôde ficar com a herança porque ele não era um fervoroso conforme a tia acreditava que ele era. Ele queria namorar, queria ir talvez casar, né? E aí a herança vai para o padre, que tem uma amante. E quem é essa amante? A Adélia. Vocês lembram da Adélia? Que foi amante do Teodorico lá no início, mas o trocou por outro, o abandonou e que ele sofreu muito? Enfim, é com ela que o Padre Negrão fica. Bom, ele fica muito revoltado e ele lamenta. Ele lamenta não ter contado mais uma mentira, de que a camisola pertencera a Santa Madalena, e assim com essa mentira poder desfrutar de uma vida boa e ser herdeiro da tia, né? Bom, então esse é o enredo, essa é a história, né? O que nós temos aqui de imoral da parte do Teodorico, além dessas duas personalidades, né? A espera, né, dessa tia. Todos os dias ele esperava a morte dela e enquanto isso ele agradava, ele fazia, né, agia conforme ela queria, mas o objetivo principal era realmente ficar com a herança da tia, né? Aqui nós temos, né, lembrando que a obra pertence ao realismo, e aí nós temos aqui uma crítica social aos valores provincianos, conservadorismo português, as máscaras sociais, né? Tem muita coisa aqui nessa obra que dá para a gente olhar, analisar, lembrando que eu trouxe aqui apenas uma conversa, uma síntese para vocês conhecerem a obra, mas nada disso substitui a leitura da obra na íntegra, tá? A intertextualidade com a Bíblia, que eu já mencionei, e aqui ele critica o falso moralismo, né? Essa falsa moralidade, por exemplo, pensando nesse padre aqui, né? Que ficou com a herança porque soube esconder bem a sua amante, né? Que moralidade é essa? Que moral é essa, né? Enfim, a obra permite diferentes olhares e para cada situação uma análise, né? Bom, eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, né? Lembrando que a elaboração desses vídeos é um pedido dos meus alunos, e já que estamos com as atividades suspensas, né? E eles vão prestar FUVEST, vão prestar vestibulares e não dá para ficar parado, ok? Um beijo bem grande, muita luz, muita paz e até a próxima obra.